Fantástico, o Boechat era fantástico. Cara, o Boechat, talentoso. o Boechat impulsionou também a minha carreira na Band Rio. Eu queria que você falasse mais do Boechat. Do Boechat, exatamente. Não, o Boechat esse profissional, não, o Boechat era pena um cara que ele foi embora. O Boechat era um cara muito humilde. Era um cara muito humilde. Eu vou contar uma história aqui. Essa, com certeza ninguém sabe. O Boechat, quando ele foi contratado pela TV Bandeirantes, ele foi contratado para ser colunista do jornal da Band. E ele ainda fazia a coluna dele no Jornal do Brasil. E ele ia para a Band, sempre por volta das 6, 7 horas da noite. Ele entrava ao vivo, ele já tinha saído do Jornal Globo. Né, ele foi contratado pela Bandeirantes para ser colunista do Jornal da Band. Ele não foi como diretor, não foi como nenhuma, digamos assim, autoridade dentro do corpo administrativo da Band. Ele foi apenas como mais um profissional contratado para fazer um trabalho de comentarista no Jornal da Band. Quando o Boechat chega na Band, ele chega com total desconhecimento do produto televisão. Ele não conhecia o produto televisão. Era um profissional que trabalhou muitos anos no jornal, trabalhou na mídia impressa, enfim, outro mecanismo, outra metodologia, completamente. São veículos diferentes. Né? Aliás, para quem não sabe... A principal coluna do Jornal o Globo, enfim. Mas ele foi para o Jornal do Brasil, ele estava no Jornal do Brasil. Quando ele chega na Band, eu já estava na equipe da madrugada, né, da Band Rio. E ele passava as noites, né, na redação da Bandeirantes, fechando o Jornal do Brasil, fechando a sua coluna. Ele estava ainda na coluna do JB. Ele estava na coluna do JB, ele ficava até de madrugada ali. Tinha saído da Globo, aí ele ficava de madrugada ali com a gente, comigo, sozinho na redação. Os funcionários iam embora, os redatores, os repórteres, todo mundo ia embora, e eu ficava apurando, ligando para os batalhões. Naquela época você ligava para os batalhões, ligava para as delegacias. Eu fazia ronda. Ronda o que é? Você começa o seu dia ligando da quarta delegacia até a última delegacia, depois você volta, liga para os bombeiros, liga para todos os distritos, Souza Aguiar. Eu fazia ronda. Então eu ficava fazendo ronda telefônica para poder sair com a minha equipe para a rua para fazer a matéria da noite na madrugada. E o Boechat ficava ali na redação sozinho. E eu me aproximei muito do Boechat naquele primeiro momento. Né? Nós ficamos muito amigos ali, né? Porque ficava só eu e ele na redação, ele fechando a coluna e eu no telefone. E ele começava a me perguntar assim: Fabinho, o que é passagem? Eu explicava para ele: não, Boechat, passagem é quando o repórter aparece na matéria segurando o microfone. Passagem é aquele momento da reportagem quando o repórter não tem imagem para cobrir aquela informação, ele precisa dar a notícia com a imagem dele, com a fisionomia dele, segurando o microfone. Isso é uma passagem. Aí ele me perguntava: o que é off? Off é o que você... o que é off? Off é o texto que você escreve e você lê, né? E aquilo é coberto, e não aparece, aquilo é coberto com a imagem. Offstage. Exatamente. Ele começava a me perguntar muito humildemente. Eu falava: nossa senhora, eu falava: cara, esse cara, ele é o papa do jornalismo carioca, me fazendo perguntas mínimas, perguntas simplórias, né? Mas com uma humildade, entendeu? Com um carinho, sabe? Com uma gentileza assustadora. Então, assim, ali eu comecei a gostar muito do Boechat, né? E quando ele assumiu a direção de esportes, perdoe-me, a direção de jornalismo da TV Bandeirantes, ele me chamou e falou assim: Barreto, você está há quanto tempo sem férias? Eu falei: Boechat, eu estou há 4 anos sem férias. Porque, enfim. Aí ele falou assim... Peraí, mas recebia. Não, recebendo. Não, tudo normal. Férias. Não, eu pagava, enfim. É porque o trabalho estava tão bem feito, graças a Deus o trabalho estava tão bem executado, que a Band não queria, eu também não queria. Então eu estava novo, falando: não precisa de férias, eu quero trabalhar, eu quero mostrar o meu serviço, etc e tal. Era o ímpeto, era a vontade, que a gente sempre tem. Quando você perde isso, tá na hora de você parar de trabalhar. Não é ser fominha, não, é que é a vontade de trabalhar. Aí ele virou para mim e falou assim: não, você vai ficar 2 meses em casa. Eu falei: Boechat, 2 meses em casa? Vai descansar. Você tá tendo filho agora? Tô tendo minha primeira filha. Vai lamber a cria. Eu lembro ele falando: vai lamber a cria. Eu falei: Boechat, 2 meses em casa e depois os caras vão me mandar embora. Vão esquecer de mim. Vão esquecer de mim. Ele falou assim: eu que tô falando, confia em mim, pô. Sabe? Então, assim, e o Boechat foi o cara que me trouxe de volta pra Band. Quando eu fui pra Record,
né? Ele me telefonou 2 vezes, volta pra cá, aqui é sua casa, aqui é seu lugar, você não tem nada que tá aí, o Wagner é gente boa pra caramba, o Cidade Alerta é um excelente jornal, mas o teu lugar é aqui, volta pra cá. Então, assim, eu tive uma relação com o Boechat. Ele era bom de... Excelente. O Boechat me dava pautas especiais para fazer para o Jornal da Band, na época apresentado pelo Carlos Nascimento. Enfim, o Boechat era um cara que pegava os bons repórteres, os repórteres que se dedicavam, os repórteres que queriam fazer, e ele construía pautas, ele dava oportunidades, ele tinha muitas fontes. Ele era muito bom, ele era bom demais. Aquele cara que me perguntava o que era off passagem... Já dava aula. Me dava aula, você tá entendendo? Era esse cara.